clássico, Vasco e Botafogo. Daqui a pouco as notícias dos times. Agora, a história da final pitoresca do Cariocão de 90, no dia em que o Maracanã viu não uma, mas duas voltas olímpicas. A placa não mente. Botafogo de Futebol e Regatas campeão de 1990. Troféu com base de madeira, hastes de acrílico, bola dourada. Diferente daquela taça levantada pelo capitão Wilson Gotardo 35 anos atrás. Tinha um troféu improvisado, acho que foi de uma rádio lá que deu assim como prêmio para o time vencedor. Mais resistente do que a caravela de papelão da volta olímpica do Vasco, a maior vergonha da carreira do Bismarck. Alguém falou, pô, joga essa caravela que a gente vai dar a volta olímpica porque não tinha troféu. Time que ainda encenou uma outra comemoração mais convincente naquele fatídico dia 29 de julho. Não sei se era um troféu de alguma emissora ou de alguma rádio. A final das 4 taças e 2 regulamentos é motivo de resenha infinita para os jogadores do Vasco e do Botafogo que estiveram em campo. Nenhum dos times tiveram grandes oportunidades. Aquele Vasco era o campeão brasileiro do ano anterior. Garantiu vaga na final do Campeonato Carioca após vencer a Taça Guanabara e derrotar o campeão da Taça Rio numa semifinal. 1-0 sobre o Fluminense com um gol dele, Bismarck. Olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! O Botafogo defendia o título estadual de 1989. Esse time conquistou a vaga direta na final de 90 porque fez mais pontos do que os adversários na Taça Guanabara e na Taça Rio somadas. Em campo, apesar de tanto talento, o jogo não foi lá essas coisas. Paulo Roberto, lateral, cobra, mas muito mal. Paulo Roberto, não é assim não, hein? Mas aos 34 minutos do segundo tempo, o Botafogo fez 1-0. Carlos Alberto Dias, gol do Fogão. Botafogo 1, Vasco 0. Olha o replay, a bobeira da defesa do Vasco. Quando o árbitro Cláudio Garcia determinou o fim do tempo regulamentar, o Botafogo desceu para o vestiário. O Vasco e o juiz aguardaram em campo. Se persistir esta ideia de não retornar, aí eu vou embora. Aí tá encerrado o jogo. Quem é que vence? Não sei. Aí eu não sei. O Botafogo voltou, mas se recusou a jogar a prorrogação baseado no regulamento original do campeonato. Como o capitão Wilson Gotardo disse para o Roberto Dinamite. Comentei com o Roberto, falei, Roberto, você no meu lugar faria a mesma coisa. Só que também estava recebendo um comando do Eurico para continuar ali e fazer aí a parte final do jogo. O Vasco jogou de acordo com o regulamento, veio para a decisão de acordo com o regulamento, está aqui para cumprir o que determina o regulamento. Pausa para explicação. Durante uma paralisação para a Copa do Mundo de 1990, um conselho arbitral foi convocado para mudar o regulamento daquela edição do Campeonato Carioca. Isso mesmo, no meio da competição. Pela nova regra, o Botafogo precisaria vencer a decisão e ainda sobreviver a uma prorrogação. A proposta foi aprovada pela maioria dos clubes, mas dependia da unanimidade para ser homologada. E, obviamente, o Botafogo votou contra. Naquele dia, os dois times tentaram levar o título no grito. Com 2 voltas olímpicas e todos aqueles troféus. Evidentemente que o Vasco tem que ser declarado campeão porque ganhou a prorrogação sem adversário. Os jogadores do Vasco não têm culpa, mas infelizmente eles estão dirigindo por uma pessoa que não merece credibilidade. Né? Nós mostramos desde que somos superiores e agora vão lá para o boate que ele fechou, vamos pedir a chave para ele e vão comemorar. Mas todo mundo foi embora do Maracanã sem saber quem era o campeão. 11 dias depois, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu o título ao Botafogo. Nós recebemos o troféu, Bismarck, lá em Marechal Hermes. Ah, é? Foi lá que nós recebemos. Uma vitória nem tão doce, mas uma derrota amarga, muito amarga. Todas as vezes que meus amigos lembram desse jogo aí, lembro de mim, dessa situação tão ridícula. Eu confesso que eu também fiquei envergonhado. E amanhã tem clássico decisivo em São Januário, Vasco e Botafogo. Com certeza alguém vai ficar de fora das semifinais do Cariocão. Não tem como os dois times se classificarem. O Vasco vai com o time completo, sem desfalques. Vamos falar também sobre o Vasco, né? Porque o Vasco está fazendo o que precisa, né? Tentando contratar jogadores. Porque se o problema do Botafogo é técnico, o problema do Vasco é jogador, falta de jogadores de qualidade, de velocidade, jogadores que decidam partidas lá na frente, ajudem Coutinho, Verratti, Payet,
Companhia Limitada a melhorar o futebol do Vasco. E o Vasco está tentando contratar o Neiser Villarreal. É um jovem, né? Estava jogando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção da Colômbia, foi artilheiro da Colômbia na competição. Só tem 11 jogos como profissional, né? Ele joga no Milionários da Colômbia. Tem 19 anos, né? E o Vasco aparentemente se acertou com o time colombiano. Fez agora a proposta ao jogador, uma proposta de 5 anos de contrato, e está aguardando uma resposta para ver se consegue a contratação dessa promessa do futebol colombiano, né? Para ver se engata aqui um bom contrato, um contrato longo, e consegue se desenvolver dentro do Vasco. Mas você conhece o Villarreal? Não, pouco. Só o que a gente viu na pequena amostragem de jogos do Sul-Americano. Assim, a única coisa que eu espero assim, é que esses movimentos de mercado, o Vasco esteja fazendo calçado em termos de um bom trabalho de prospecção, de scout, porque às vezes a pressão, a necessidade imediata, você esquece que daqui a pouco esses jogadores vão ter, alguns chegam com um contrato mais longo, outros com um contrato mais curto, mas daqui a pouco seu elenco está inchado de jogadores que não necessariamente vão te atender. Exato. Se de repente não dão certo, você fica com essa bagagem lá, né? Porque começa a surgir quase todo dia, novos nomes que o Vasco está tirando no mercado. Hoje teve a questão do Palácios, né? Isso, Palácios, do Atlético Mineiro, né? O Vasco também está tentando a contratação. Então, é importante que seja uma coisa bem calçada, bem pensada, e que o Vasco tenha um mínimo evidente, que toda a contratação, especialmente com a capacidade de investimento do Vasco hoje, que é limitada, isso faz com que a margem de erro e o nível de aposta que seja um jogador, ele se amplie, isso é natural, isso é quase uma lei do mercado. Isso é um peso em qualquer contratação. Todas elas vão ter um nível de aposta, mas que tenha sido feito com a maior consciência possível, com o maior grau de pesquisa, de trabalho de scout e de segurança, para diminuir um pouco essa margem de erro, para que daqui a pouco você não fique com o elenco inchado e não necessariamente com a solução. Pelo menos são 3 novidades, né, Felipe? Nuno Moreira, vem de Portugal. O Garré, está chegando também e vem para o ataque. E o Villarreal. Então, na teoria, são 3 nomes para tentar tirar esse vazio que hoje o Vasco tem, principalmente nas beiradas do campo, né? Isso era uma das coisas que o Carille já cobrava, já pedia. Porque é a mudança de característica dos jogadores, né? A mudança de característica do Vasco dentro do jogo, né? O Vasco se mostrou um time que gosta da posse de bola, mas muitas das vezes, quando jogou contra o Flamengo agora, precisou sair em transição e não tinha tanta velocidade. Então você precisa de jogadores do lado do campo que consiga fazer isso, até para o Coutinho, até para o Verratti, associar mais um pouquinho e sair em velocidade. Isso vai mudar a característica do Vasco dentro do jogo. E é isso que ele cobrava. Lembrando que o Vasco, em 42 dias, jogou 8 jogos. Então, tá indo. E sem esses reforços. E a mudança de característica, eu acho que ajuda o Vasco. Diferentemente de alguns jogadores que saíram no ano passado, que talvez hoje, por exemplo, o Rodrigues que saiu, o colombiano que saiu, ia ajudar. Que é um jogador de velocidade, mas por algumas outras coisas saiu. E o Vasco precisa desse jogador de velocidade. Esses jogadores que estão chegando vai dar mais opções para o Carille mexer no seu time, botar um time mais defensivo, talvez um bloco um pouquinho mais baixo. Ou com essa alternativa, né? Com mais alternativa. Hoje o Vasco é um time que tem muita posse de bola. E quando não tem posse de bola, não consegue jogar. Eu até acho que a forma de jogar que o Carille desenvolveu para esse Vasco foi um pouco a adaptação a essa falta de jogador que te dê profundidade do lado. Ele deu o corredor aos laterais. Isso aí. E tentou fazer um time que ficasse mais tempo no campo do adversário, com os laterais sendo quem dá velocidade ao time hoje é o Paulo Henrique. Isso. E para mim é o melhor jogador do Vasco na temporada. Na temporada, por enquanto, porque é um jogador que faz gol, um jogador que tem velocidade, pisa na área, já fez gols aí no Campeonato Carioca. E essa mudança de característica vai ajudar, vai elevar o nível do Coutinho, porque é um cara que precisa do passe, precisa do último passe, e esse jogador de velocidade vai dar essa opção para ele. O Verratti mete muito gol. Vai aumentar o nível de gol, então isso acaba ajudando o Vasco, que precisa classificar no domingo, né? Contra um Botafogo. Contra um Botafogo que também, não vai o 100%, que eu acho que vai se preparar para a Recopa, mas os jogadores que vão a campo também tem que mostrar, né? Tem que mostrar, porque também quer jogar a Recopa. É por aí. É claro que você sentiu falta da gente falar aí sobre 2 times, sobre este jogão de bola que você confere aqui na tela da Band, Vasco
E Botafogo, aliás, Botafogo, gente, chegando a 50 dias sem técnico. Ih, rapaz. Neste domingo, Vasco e Botafogo se enfrentam com transmissão da Band em um jogo decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. Em São Januário, quem vencer pode chegar à semifinal do estadual. A situação do Vasco na tabela de classificação é mais confortável se comparada à do Botafogo. Isso porque, para o Cruz Maltino, basta uma vitória no Clássico com um saldo de gols igual ou superior ao do Fluminense, que enfrenta o já rebaixado Bangu. Já do lado alvinegro, além de vencer, será necessário um tropeço do Madureira ou do próprio Fluminense para o Glorioso avançar às semifinais. Para o clássico de amanhã, o técnico Fábio Carille pode promover algumas mudanças no time titular. Ryan, que retornou da seleção brasileira sub-20 e foi bem contra a União Rondonópolis, pode ganhar uma oportunidade. Já Lucas Freitas será mantido na zaga vascaína. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa, né? Sabemos que também depende de saldo ainda. Não adianta a gente ganhar de 1 e o Fluminense ganhar de 2, ficamos fora. Depende de um monte de algumas situações dentro do campeonato, mas é importante a gente fazer a nossa parte, jogar bem para dar sequência na competição. Você acompanha todos os detalhes de Vasco e Botafogo na tela da Band neste domingo, a partir das 6h30 da noite. Preciso falar agora sobre o Vasco, mais perto de reforços para o ataque. Cruz Maltino encaminhou a contratação por empréstimo de Bryan Palacios, colombiano de 22 anos de idade que pertence ao Atlético Mineiro. Ele chega até dezembro com opção de compra estipulada no contrato. O Galo havia comprado esse jogador do Atlético Nacional da Colômbia no ano passado por 3 milhões de dólares. Dá para dizer que Palacios não conseguiu vingar com a camisa do Atlético. Foram 26 jogos com apenas 2 gols e 4 assistências. No Vasco, diante da escassez de pontas, pode ser que ele se destaque, apesar de o Vasco ter acabado de contratar o Benjamin Garré, argentino, que vem do Krylia Sovetov, além de Nuno Moreira, contratado junto ao Casa Pia. E pode não parar por aí. Além desses 3 que eu citei, o Vasco também tem negociações avançadas com Neiser Villarreal, 19 anos de idade, jogador que pertence ao Milionários. O clube colombiano já aceitou a oferta do Vasco. Agora falta um acerto com o Villarreal, jogador que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, que acaba de terminar lá na Venezuela. Foram 8 gols marcados e mais 4 assistências. Além de artilheiro do Sul-Americano, o Villarreal ainda foi o segundo com mais participações em gol. Foram 12, somando os 8 gols e as 4 assistências. A tendência é que esse negócio seja fechado antes de 28 de fevereiro, garantindo ao Vasco 4 atacantes de lado de campo. Para quem não tinha nenhum, acho que o Fábio Carille vai festejar. Hora do Vasco. Da Gama. Da Gama. A gente volta com a informação sobre Vasco da Gama. Fala, Breno Monteiro. Vamos lá, eu prometi, na verdade, que ia trazer outros nomes, né? Um deles é do jovem colombiano Neiser Villarreal, que é um atacante colombiano do Milionários. Ele tem 19 anos de idade, foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia, e o Vasco quer o Villarreal por 5 anos, até 2029, uma operação de 4 milhões de dólares. O Milionários quer essa negociação, mas o staff do jogador não, porque quer que o Villarreal saia do Milionários como jogador sem contrato. O contrato lá está acabando. Então o Vasco teria que fazer um convencimento no staff do jogador e no próprio jogador para que ele saia de lá. Vamos ver como é que vai ser esse poder de convencimento aí do Vasco. Outra negociação por mais um atacante, o Bryan Palacios, do Atlético Mineiro. Palacios tem 22 anos de idade, da base do Atlético Nacional da Colômbia. Ano passado chegou ao Galo, já atuou por 29 partidas, 2 gols e 4 assistências. Interessa ao Vasco também, e a tendência é que avance essa negociação. O Vasco vai trazer essa galera toda? Não, né? Como eu acabei de falar, falei no destaque, por exemplo, a situação do Lloyd Augusto, que deu uma travada, mas a gente viu o Vasco correndo atrás de nomes, né? Buscando nomes, fazendo mapeamento e abrindo negociações. Um outro ponto importante, que é sempre bom a gente falar, que eu tenho batido nessa tecla, né, aqui recentemente, é que o Vasco, fazendo essas contratações, ele não está desembolsando quase nada agora. O Vasco está fazendo dívidas para frente. Eu sempre falo, é igual cartão de crédito, é para frente, né? Não é que esteja devendo para trás.
mas a dívida vem aí para ser paga numa hora, né? Pelos acordos que o Vasco vem propondo aí para os clubes e para os staffs. Vamos acompanhar no meio disso tudo domingo, né? Tem esse clássico decisivo para o Vasco tentar vencer o Botafogo e o Fluminense ao mesmo tempo. Vai ter que vencer o Botafogo e vencer o Fluminense no saldo para avançar para a semifinal do estadual. Cantar. Valeu, Brenoquinha. Muito obrigado pelas informações do Vasco no mercado, Vitor Se o Costa. Breno estivesse aqui, ele falaria de nada. Tá no mercado olhando todas as prateleiras, né? Isso. Ah, é? Ele não tá decidido o que vai comprar no mercado. Passando tudo no crédito, né? O Tecomo, Poxa, da família Nakama, tá falando aqui, deve ser japonês. Tecomo Nakama. Não entendo esses times que estão sem dinheiro, como o Vasco, que vão atrás dessas promessas ou achados sul-americanos. Não seria melhor ir em jogadores de Série B ou destaques dos estaduais pelo Brasil? Tecomo, tem uma situação... Não! Eu vou responder. Não! Tecomo! Eu vou responder a pergunta séria. Tem uma diferença, Tecomo, que é... é o nome dele. Tem uma diferença que é financeira. Hoje, qualquer bagre no futebol brasileiro custa muito dinheiro. Tô falando sério com um cara chamado Chico. Mas a pergunta é séria, pô. Hoje, qualquer bagre no futebol brasileiro custa muito dinheiro. Qualquer contratação óbvia no futebol brasileiro está fora da realidade dos planos do Vasco. É só ver a dificuldade que o Vasco teve para trazer o Rony. O torcedor do Palmeiras não gosta do Rony. E a concorrência também é grande, né? E a concorrência é grande porque é uma contratação óbvia. Isso sobre destaques da Série B, isso quando não dá errado. A gente tem aqui o Lelê, daqui a pouquinho vai ser pauta no programa. O Lelê vai embora, porque o Fluminense entendeu que o Lelê não serve mais pro time. O Carlinhos foi dispensado pelo Flamengo. Foram destaques dos estaduais. Quando você vai atrás de promessas sul-americanas, verdade. Quando você vai atrás de promessas sul-americanas, eles custam menos por conta da diferença entre as moedas e normalmente eles querem vir pro Brasil por conta da vitrine. E a gente tem mais exemplos de sucesso dessas contratações nesse perfil. Um dos melhores jogadores do futebol da América do Sul veio do Santa Fé, que é o John Arias. Ninguém conhecia, fez um bom jogo contra o Fluminense levou ele. Gemacano. A gente tá vendo o Lúcio Rodrigues jogando muito no Bahia. Fez um grande jogo agora contra o The Strongest. É o mais Era um forte. jogador que o Vasco tentou e não conseguiu na época da SAF, na época da 777.